No nosso último vídeo, falamos sobre escalabilidade vertical e horizontal, e acredito que de uma forma até tendenciosa para horizontal, já que eu acredito ser sim a melhor opção, principalmente nesse nosso cenário aqui, onde a gente está falando de desenvolver uma aplicação mundial que pelo menos vá atender mais de um país. E como a gente não sabe o quanto que ela pode crescer, a escalabilidade horizontal ela é mais viável para isso do que atingir limites de hardware numa escalabilidade vertical. Então eu não acredito que sempre tenha que ser uma diante a outra. Se é uma aplicação pequena, não vai crescer. Eu desenvolvi um sistema para padaria da esquina. Cara, não vai crescer. Pode ser que aumente o número de clientes ali, mas não é muito, né? Porque é uma padaria pequena, enfim, e tá demandando mais recurso, eu vou optar por uma escalabilidade vertical, que é mais simples e vai resolver meu problema. Mas quando a gente está falando de sistemas complexos que vão crescer o número de usuários de uma forma ilimitada, que pode crescer de uma forma limitada, então a gente opta pela escalabilidade horizontal. Dito isso, voltando aqui para o nosso desenho, eu coloquei um fundo branco aqui, que talvez facilite um pouco a visualização, e só reformulei aqui um pouco o layout, né? Então coloquei o banco de dados para baixo aqui numa outra camada, para deixar bem claro que a gente está falando de instâncias diferentes, né? Então aqui é uma instância, aqui é outra e aqui é outra. Enfim, no vídeo anterior, até no último exemplo que eu deixei, já tinha esses dois servidores aqui, ou seja, no momento em que um servidor só não está dando mais conta, eu preciso colocar um segundo. E aí, né, para deixar bem claro, o que é esse segundo? Esse segundo é uma cópia desse primeiro. Então, a aplicação do meu e-commerce aqui, nosso exemplo, está rodando aqui, vai rodar aqui também da mesma forma. E aí aqui a gente já tem um problema para resolver, que é, a gente estava falando que o client, né, representado por essa camada aqui, ele vai acessar o DNS, o nosso endereço DNS, e o servidor DNS vai devolver o IP. E cada máquina tem um IP. Esse até então era o IP dessa máquina aqui. Mas agora a gente adicionando uma nova máquina, eu vou até mudar aqui para fins didáticos. Então vou colocar aqui que é o IP 20. E vocês já vão entender por quê. 001. Tá, então esse vai ser o IP desse aqui agora. E esse vai ser esse IP aqui. E desse daqui vai ser o 02. Enfim, só para representar que são IPs diferentes. E, e o que o DNS vai devolver? Né? Ele vai devolver, por exemplo, o, vai devolver aqui o IP do primeiro. Se isso acontecer, a gente vai continuar acessando só um servidor e nada adianta da nossa escalabilidade. Como que a gente resolve isso, né? Principalmente quando a gente fala de escalabilidade horizontal. Aí a gente tem um novo recurso que eu deixei aqui do lado, que é o nosso load balance. Então, deixa eu abrir um espaço aqui para o load balance. O Miro percebi que está um pouquinho lento ali, está até demorando para pegar a imagem, mas enquanto isso deixa eu abrir espaço para ele aqui, porque o nosso load balance ele vai vir aqui no meio. Boa, Miro, carregou. Então o que acontece? O client ele passa a falar com o load balance. Essa seta que eu vou deixar aqui solta por enquanto. E o load balance ele passa a falar com os servidores. E uma curiosidade aqui é que, sim, o load balance vai conhecer o IP de cada servidor. E qual que é o papel do load balance, né? O nome já diz um pouco, mas de qualquer forma, ele vai balancear. Depois eu arrumo aqui esse elemento, mas enfim, ele vai balancear a carga entre os servidores. Então, quando ele receber uma requisição, vamos supor que é a primeira requisição do dia, enfim, ele vai falar, vou jogar pro servidor 1 aqui, né, de final 1. Ah, chegou uma nova requisição. Ele fala, esse servidor já está trabalhando, agora eu vou jogar pro servidor 2.
Não é determinístico dessa forma, assim. É, na verdade, pode até ser determinístico, né? Mas não funciona exatamente dessa forma. Ah, ele vai sempre intercalando. Mandei para esse, agora vou mandar para esse. Às vezes você pode ver que ele vai mandar 10 para esse, nenhum para esse, quando a gente está falando de volumes pequenos, mas a, conforme a carga vai aumentando, ele vai balanceando de uma forma adequada entre todos os servidores. Né? E esse funcionamento a gente pode explicar de diversas formas que não cabe aqui. Mas o ponto é, então quem tem esse IP aqui é o nosso load balance, né? Então deixa eu colocar ele aqui. E então o servidor DNS devolve aqui para os clientes batendo no load balance e ele vai fazendo esse balanceamento. Isso ajuda até com a continuação da nossa escalabilidade horizontal aqui. Porque se depois eu quiser adicionar o servidor 3, 4, 5, 20, o load balance ele vai ser capaz de balancear entre eles e fica muito mais fácil fazer essa escalabilidade a partir do momento que eu já tenho o load balance. Ele também ajuda em segurança, porque o que acontece aqui? Esses nossos servidores aqui, tudo daqui para baixo, do load balancer para baixo, eles vão estar privados. Então ninguém vai conseguir bater nesse IP aqui, né? Por isso que eu até coloquei esse IP aqui, porque seria um IP interno aqui da nossa rede interna, né? Possibilitando IPs desse tipo aqui. E, e ninguém vai conseguir acessar esse nosso servidor direto, banco de dados muito menos, né? Que no outro exemplo já deveria estar privado, apesar de eu não ter citado isso. Mas o fato é que o load balance vai estar público. E aí a gente tem diversas soluções de load balance, né? Você pode procurar alguma solução que você mesmo implanta, que você mesmo faz o deploy dela. Mas falando de nuvem, a gente tem muitas soluções. Acho que todas as nuvens têm a sua própria solução, até a própria DigitalOcean, que eu já citei no vídeo anterior, tem a sua solução de load balance e a AWS, enfim. Então, além de ser seguro, essa outra camada aqui também, o load balance, que ele tem essa característica de ficar exposto para a web, não necessariamente toda empresa assim, mas enfim, ele que normalmente tem essa característica, ele tem também uma certa camada de segurança extra, talvez até conceitos de ataque de DDoS, salvo engano, enfim, mas precisa dar uma olhada com mais calma, posso estar falando besteira. Mas o fato é que a questão de daqui para baixo estar privado, isso já deixa o nosso ambiente mais seguro. E o load balancer tem diversas características, de fato. Então, né, tem load balancer chamado de gateway load balancer, que ele, se eu não me engano, que ele trabalha numa camada mais baixo da camada OSI, né, para quem lembra das aulas de rede, muito útil para streaming de vídeo, áudio, enfim, onde, onde procura-se ser mais rápido, né, para atender essas altas velocidades de música, enfim. Tem uma questão bacana, tem uma série na Netflix, Som na Faixa, conta a história do Spotify, que eles têm esse problema, assim, né? Que lá o dono do Spotify, se eu não me engano, ele fala, ah, não, eu quero que seja mais rápido, mais rápido. E aí um desenvolvedor lá tem essa ideia de, meu, então vamos pular algumas camadas de rede aqui para deixar mais rápido. Lá eles não entram muito no detalhe, mas eu acredito que era sobre isso que ele estava falando aqui, né? Então, ele começa a trabalhar a partir da camada 4, se eu não me engano, da camada 11. Então, tem gateways load balance que ajuda nisso. E tem comportamento load balance. Se você ler a documentação de load balance da AWS, você vai ver que tem diversos comportamentos. Mas outros interessantes aqui de citar por exemplo, um que ele manda o mesmo cliente sempre para o mesmo servidor. Então, por exemplo, você está acessando aqui, ele vai falar assim, ó, vou mandar você para o servidor 1. A sua própria próxima requisição, ele vai ver
Isso é uma característica que você pode configurar ou não, tá? E a próxima requisição, se tiver configurado, ele vai falar, opa, eu vou mandar, já mandei ele pro um, vou mandar de novo pro um. E aí aqui, você pode estar pensando, ah, mas qual diferença faz, né? Muitos cenários pode não fazer diferença nenhuma, até, diria até normal não fazer diferença, mas existem, né, aplicações específicas, ou mesmo para não aplicações específicas, cenários que é legal sim você mandar o cliente sempre para o mesmo servidor. Então, existem aplicações específicas que guardam muito memória, muitas informações na memória do próprio servidor, na memória de aplicação. Por exemplo, não estou falando que é o ideal, mas aqui a gente está falando de um e-commerce. Por enquanto, o que a gente tem aqui, a gente pode guardar o carrinho do usuário na memória, em vez de guardar no banco, porque carrinho é uma coisa volátil, ele pode perder, né? Tudo bem. Você não quer que perca, mas o usuário às vezes vai lá, coloca coisa do carrinho e não volta mais, enfim. São diversas estratégias e às vezes você quer alguma coisa mais rápida. Você pode deixar na memória aqui de aplicação. E se você faz isso, você precisa configurar o load balance dessa forma, porque senão, se na minha próxima requisição eu bater no servidor 2, o meu carrinho vai estar zerado. Eu falo, ué, mas cadê os produtos que eu adicionei no carrinho? Acho que, acho que já teve até casos assim na internet de como estava meio que se perdendo com isso. Não lembro se é. Não vou citar nomes aqui, porque eu não tenho certeza, mas acho que é um dos grandes aí que dos primeiros que surgiu com essa ideia de marketplace, enfim. Não sei se era esse o problema, mas eu lembro de algum caso parecido. Outro fator interessante é cache, né? A gente ainda vai falar sobre camada de cache, mas mesmo quando a gente tem um cache externo, né, para você que já conhece, sabe o que eu estou falando, mas não conhece, não tem problema, a gente costuma, em alguns casos, quando a gente está falando muito de performance, ter vários níveis de cache. Um nível de cache é dentro da própria aplicação. Então, eu consulto o banco de dados, aquela mesma consulta, eu sei que ela é difícil de mudar, as suas informações cadastrais. Eu já consultei uma vez, eu já posso deixar cacheada na memória do servidor. E se eu for redirecionado para outro servidor numa próxima requisição, isso não seria um problema. Por isso que até é uma estratégia boa de se utilizar. Mas eu vou consultar de novo o banco de dados. Agora, se eu cair no mesmo servidor, na hora que a aplicação verificar é a mesma query, então não preciso pulsar no banco de dados, já está aqui na minha memória, só devolve, ou só utiliza, enfim, seja lá qual for o propósito. Então existem diversos cenários, né, que a gente pode ir pensando aqui, que é sim interessante mandar o usuário sempre para o mesmo servidor. Obviamente. E outro ponto do load balance, né? Como eu falei, a gente pode ter 10 servidores aqui. Se um cair, o load balance sabe que aquele caiu e para de mandar tráfego para aquele. Então ele começa a direcionar para outro. E você estava no servidor um e o servidor um caiu, você vai ser redirecionado para outro servidor que o load balance na sua próxima requisição. Então, nesse cenário, por enquanto, aqui no nível que a gente está, acaba sendo um pouco inevitável que alguma coisa se perca. Mas quando a gente está falando de cache, coisas mais simples, tudo bem se perder. Então, essa é uma outra característica que a gente pode configurar no load balance. E até nessa mesma linha, é muito útil também para deploys, né? Estava até vendo um artigo aqui da AWS falando sobre Blue-Green Deployment, né? Deploys usando a estratégia Blue-Green e Canary, né? Em algum momento aqui ele fala de Canary também. Não é o foco aqui, mas o que que é o Blue-Green, né? Então a gente tem esses dois servidores aqui. Deixa eu ver se eu consigo copiar. Deixa eu ver se eu consigo copiar essa camada inteira de forma fácil. Então a gente tem esse. Vou jogar aqui embaixo. A gente tem esses dois servidores aqui. Vou apagar isso aqui. Rodando a minha aplicação. E aí, na hora de que eu vou fazer um deploy de uma nova versão da minha aplicação, então o que que é a estratégia Blue-Green? A estratégia Blue-Green, ele duplica o seu ambiente aqui, né? Eu vou explicar de uma forma muito.
grosseira, tá? Por favor. Opa, às vezes miro não ajuda. Enfim. Ele dá uma duplicada, então obviamente vão ser servidores diferentes, então vamos falar que aqui é o 3 e o 4 para facilitar. Ele implanta a nova versão aqui da sua aplicação nesses novos ambientes. E, uma vez que está implantado aqui, redireciona os usuários para esses dois servidores. O load balance, né, tem essa configuração também que eu vou redirecionar para o 2 e para o 4, ou para o 3 e para o 4, desculpa. E aí, estando tudo certo, esses dois outros servidores vão morrer, né? Porque a gente só quer dois servidores, a gente não quer pagar quatro. Então, deu tudo certo, morre. E quando ele fala de. Quer ver, até vindo aqui no artigo, é, quando ele começa a falar de Canary também, o que que é, né? Ele coloca aqui, ó, eu tenho o target do group blue e o green. Então, que seria assim, né? A gente fala assim, ó, todos esses servidores aqui eu coloco eles num grupo, né? Um target group. Que aqui, seguindo o padrão blue-green, vou chamar esse de blue e esse de green. O atual blue e o novo green. Então, ele até dá o exemplo aqui, né? Ó, eu vou deixar 90% dos usuários no blue e 10% no green. Então, esse é o que o Canary faz aqui, né? Ele fala assim, ó, duplica, mas não manda tudo de uma vez. Duplica usando Blue Green, né? Mas vai redirecionando esse tráfego aos poucos. Então, deixa 90% dos usuários aqui e passa 10 para cá. E aí eu vou verificando, está funcionando, aumentou minha taxa de erro, enfim. Não, tá tudo indo bem. Aí você vai aumentando. Então, então o Canário vai falar assim, ó, vai jogando aos poucos aqui, né? A estratégia Canary. E quando tiver 100% aqui, pode matar esse outro aqui. E aí ele vai, acaba essas instâncias, porque só quero duas instâncias. Enfim, então ele dá até esse exemplo aqui, né? Tá 90, 10, mostra como que seria a configuração, né? O peso, ó, 90 aqui, 10 aqui. Ele até dá uma imagem aqui legal da gente olhar. Né? Então tem o load balance aqui, application load balance, que é o nome do produto deles, né? ALB, na AWS. E fala assim, ó, 90% estou jogando para esse target group e 10% para esse, dos usuários que estão se conectando. Enfim, é um artigo bem legal, né? Aqui ele tem vários cenários, começa assim, vai terminar assim, né? 100% na 2, e 0 na 1, enfim. E você pode. O load balance tem recursos que te ajudam a fazer rollback, etc. E aí, por que que isso é relevante, né? Então, voltando aqui, deixa eu apagar isso aqui, depois eu apago isso aqui, para a gente não perder tanto tempo. Então, isso também é interessante naquela estratégia que eu falei de você sempre direcionar o usuário para o mesmo servidor. Então, se você está fazendo essa estratégia, Blue Green, Canary, você precisa saber onde está o usuário. O usuário está nos servidores 3 e 4, que é a nova versão, ou ainda não? Então, se você falou 90% dos usuários vai estar no Blue, e o load balance me jogou para o Blue, eu tenho que continuar acessando o Blue, porque só 10% dos usuários tem que acessar o Green. Obviamente que a gente está falando de usuários, não é sempre assim, vai ter 10 usuários acessando sempre, né? Então, vão ser sempre os mesmos 10 usuários, né? Um usuário pode começar a fazer uma coisa, parar, não voltar mais, enfim. Mas existem lógicas, no load balance que vai controlar isso da melhor forma. Então, esse é um outro cenário aqui, como que o load balance nos ajuda. E como eu comentei, vale a pena entrar na documentação da AWS, né, principalmente. Qualquer nuvem tem um load balance, a maioria pelo menos. Entra na documentação que você mais lhe agradar, você achar que é mais explicativo, e verificar a quantidade de recursos que o load balance tem que nos ajuda no nosso dia a dia. Mas aqui, para o nosso momento, por enquanto é isso. É basicamente fazer balanceamento de carga, né? Para a gente conseguir escalar horizontalmente. O load balance ele tem essa inteligência de ficar
mandando o tráfego entre os servidores, e eu só dei uma pincelada em outros recursos que o load balance tem. A gente não vai falar de deployment aqui nessa série de vídeos, mas também já deixei uma porta aberta aí para você saber que o load balance ajuda nisso também, e também estratégias que são usadas de deployment em produção. Então, é isso por esse vídeo.